Dos processos de construção, existe um conjunto de técnicas que normalmente se chama maquinação, ou machining em inglês, que são as técnicas mais usadas para obter peças com grande precisão. Mesmo aquelas técnicas que falámos antigamente, como a fundição, moldes, por aí fora, quando é necessário ter algumas partes das peças, algumas interfaces, algumas superfícies, alguns furos, etc., das peças que são produzidas com grande precisão, são chamadas retificadas, isto é, são maquinadas nessas superfícies. Ora bem, a maquinação essencialmente usa o facto de, se eu retirar uma fita muito fina de material de cada vez, eu consigo ter um sistema que, enfim, exerce uma força grande para fazer esse corte, é uma espécie de uma lâmina, mas uma força que é comportável por outra maquinaria. Portanto, eu não consigo chegar a um cilindro e de repente tirar toda a espessura deste cilindro para ele passar a ter um certo diâmetro, mas se dividir, é o que vocês veem aí no lado superior à direita, se dividir esse processo e, portanto, for rodando o cilindro e muito devagar for cortando essa fita, há quem chame limalha, de material, consigo ter um sistema comportável. Ora bem, como é que isso pode fazer? Aqui há um problema. O problema é preciso fazer esse processo com uma velocidade razoável. Se o nosso objetivo é maquinar, portanto, é subtrair, chama-se também maquinação ou fabricação subtrativa. Se o nosso objetivo é subtrair uma quantidade apreciável de material, então eu devo fazer isso. Se faço com espessuras cada vez mais finas, tenho que fazer cada vez mais depressa. E, portanto, porque se fizer espessuras muito finas de cada vez e depois andar muito devagar, o tempo é infinito. Portanto, o que é preciso fazer? É preciso encontrar processos de este gume, este cortante que subtrai essa limalha, se deslocar muito devagar numa certa direção, mas ele ou o corpo terem uma grande velocidade de resultante sobre o material. Portanto, há dois processos para fazer isso. Há esta direita que se chama milling em inglês, em português torneamento. É feito com um torno, ou seja, a peça é suportada e esta peça é posta a girar. E, portanto, a velocidade de corte não é a velocidade com que chama-se um ferro, com que esta lâmina anda de um lado para o outro, é a velocidade de rotação do sistema, da peça, mais uma pequenina componente associada a uma velocidade muito lenta de passagem deste ferro. Pronto. É um sistema de maquinação com grande precisão, porque esta peça que faz o corte pode ser muito bem controlada e, portanto, sabemos exatamente até de uma forma incremental, isto é, eu meço o diâmetro do cilindro que tenho, vale X, quero passar para para um novo diâmetro que é Y, menor. Então, eu sei exatamente do sítio onde está aquela peça de corte, quanto é que eu vou ter que ir para dentro para fazer este corte. Isto é feito de várias camadas, etc. Mas pronto. E este sistema de maquinação é utilizado para fazer peças que sejam axialmente simétricas, por uma questão que é fácil de perceber. Portanto, se eu tiver uma peça em que o corte entra para dentro ou para fora, mas a peça continua a rodar, não é? Eu consigo fazer com esse sistema. Se tiver uma peça que não seja simétrica em torno do eixo, é difícil de fazer por esse sistema, portanto não se faz por outros sistemas. O sistema que está representado aqui assim, à esquerda, chama-se em inglês milling, em português fresagem. E a ideia da fresagem é para imprimir uma velocidade razoável ao objeto que corta, em vez de o objeto que nós estamos a maquinar se deslocar de qualquer forma, ele está essencialmente parado, não é? É este objeto que corta que está em cima de uma cabeça que o põe a andar à volta. Pronto, essa cabeça pode ser como esta está aqui representada, pode ser basicamente aquilo que vocês já conhecem lá de casa, que é uma broca, só que em vez da broca ser tipicamente ter aquele ângulo que é para fazer um furo, é uma broca lisa por baixo. Pronto, chama-se uma fresa.
E, portanto, a velocidade de rotação, não é? É obtida, a velocidade de rotação, a velocidade tangencial de rotação, é obtida pela velocidade angular vezes o raio e, portanto, eu posso ter velocidades angulares grandes e depois a minha maquinação, que é a velocidade com que, digamos, a limalha vai sendo desbastada, essa é pequena. Portanto, o sistema que vocês veem aqui embaixo é um sistema em que a peça é colocada em cima de uma mesa, a mesa desloca-se para a frente, desloca-se para trás, desloca-se para o lado ou desloca para cima, muito devagar, mas este motor que está aqui assim nesta cabeça está a imprimir à peça que roda uma grande velocidade e, portanto, a velocidade de corte em si é sempre grande. Pronto. Como o sistema de posicionamento, no caso direito, de posicionamento do ferro que corta, no caso esquerdo, de posicionamento do próprio objeto, é lento, tende a ser estável e tende, digamos, a ter o mínimo de formação, e eu consigo ter aqui a maior precisão possível. Portanto, este é dos processos, se não o processo, que corresponde à maior precisão e por isso é tão utilizado em instrumentação científica. Sempre que nós queremos qualquer coisa, enfim, em instrumentos científicos, a primeira coisa que nos salta é sempre este processo de maquinação subtrativa. Pronto. E a única coisa que eu queria dizer é que, obviamente, com um grande boom a seguir à Segunda Guerra Mundial, aquilo que parece óbvio é o movimento de rotação, por exemplo, no caso da fresadora, é um movimento simples, a única coisa que é preciso é de vez em quando mudar a velocidade de rotação, se for preciso andar mais depressa ou mais devagar. O movimento da peça para a direita, para a esquerda, para baixo e para cima é um movimento que pode ser programado e, portanto, pode ser feito com motores. E é isso que nós chamamos CNC, que é Computer Numerical Control. É uma máquina que, em vez da peça andar para a direita ou para a esquerda devagar, é um computador que vai definir essas trajetórias. A linguagem para fazer isso chama-se G-Code, e se nós tivermos a oportunidade, falaremos um bocadinho sobre esses sistemas de máquinas CNC. Também os tornos do torno da direita, também existem tornos CNC. Nesse caso, o que vai acontecer na maior parte dos tornos CNC é o ferro vai poder andar para a direita e para a esquerda, vai para dentro e para fora, também de uma forma controlada por computador. As máquinas mais simples são chamadas máquinas de 3 eixos, no caso das fresadoras. 3 eixos significa a peça pode subir ou descer, andar para a direita e andar para dentro ou para fora. Pronto, é fácil. Chama-se 3 eixos porque normalmente estes movimentos são imprimidos por um eixo rotatório, como se fosse uma espécie de um parafuso. Quando roda, a peça desloca-se. As máquinas um bocadinho mais sofisticadas são máquinas com 5 eixos. Portanto, a peça pode andar para a direita, para a esquerda, para baixo e para cima e pode rodar numa direção, geralmente um eixo bem definido e fixo, onde toda aquela mesa onde está esta peça roda, e depois noutra direção, porque em cima dessa mesa ainda está uma plataforma que permite rodar. Pronto. Portanto, isso é uma possibilidade normal para as máquinas que fazem processamento de metal. Existem outras máquinas que fazem processamento de materiais mais macios, digamos, com menos forças necessárias para este corte, em que é a própria cabeça da máquina que roda. Pronto. Ok. Portanto, é um processo muito bem estabelecido. Se vocês forem procurar documentação sobre estes processos, existe todo um conjunto de manuais para estes processos que foram produzidos, portanto, manuais, digamos, para os operadores destas máquinas, que foram produzidos pela Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial. Provavelmente as outras marinhas teriam manuais iguais, porque o problema que se punha num barco é que, pronto, várias vezes tinha problemas, teria atingido por inimigo, ou o próprio barco, etc. E não havia helicópteros para ir lá levar uma peça que faltava. Portanto, os barcos tinham que ter uma oficina de fresagem, torneamento, etc. Tinham que levar os materiais e, no caso de haver uma avaria, tinham que produzir in situ esses materiais. É uma coisa que agora se está a repetir um bocadinho com a Space Station, embora utilizando técnicas aditivas que nós vamos falar um bocadinho à frente.